Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto para a glória de Deus. Já vai convidando todos os seus amigos, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza de que Deus falará não somente ao seu coração, mas Deus também falará ao coração daqueles que você pode ajudar compartilhando esse vídeo. Então compartilhe, meu irmão, compartilhe. Tenho certeza que Deus falará em cada coração. Mas antes, nós vamos ministrar, adorar ao Senhor através dos cânticos. Vamos todos juntos, então, oferecer o nosso culto racional ao Senhor. Vamos todos juntos adorá-lo em espírito e em verdade. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam pra mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam pra mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei
que meu Deus é fiel. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Muito bem, chegamos ao momento da mensagem. Mas antes, eu queria te dar um aviso para você que congrega conosco na comunidade do Servinho, na cidade de Sá de São Paulo. Nós vamos voltar aos nossos cultos presenciais. Isso mesmo, você ouviu corretamente, você ouviu certo. Vamos voltar a nos reunir como igreja presencialmente no salão da igreja. E está marcado para o próximo domingo, dia 6 de junho. Dia 6 de junho decidimos, toda a liderança decidiu retornar aos cultos presenciais. Essa medida foi tomada, essa decisão foi tomada com base nos fatos, né? Muitos dos irmãos que eram de perfil de risco já estão vacinados, já estão com
mais de 20 dias da segunda dose, alguns já receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca, que estudos dizem que 20 dias após a primeira dose da AstraZeneca, não da Coronavac, você já tem uma chance bem menor, mas é mínima, de ter uma complicação grave devido ao Covid-19. Então, visto que a maioria do perfil de risco já está vacinado, já está imunizado, nós decidimos então retornar aos cultos presenciais. Claro, estar imunizado, estar vacinado não significa que não temos mais perigo de contagiar, né, de contrair a doença. Não, nós ainda temos esse risco. Por isso, nós vamos continuar seguindo todos os protocolos de segurança, tal como o uso de máscara, distanciamento das cadeiras, uso do álcool em gel. Então nós vamos fazer isso como medida de segurança, vamos continuar usando todas as medidas de segurança para proteger a cada pessoa que congrega junto conosco. Então vamos voltar sim, mas não vamos voltar de maneira irresponsável não. Vamos voltar com toda a responsabilidade necessária, não negligenciando o poder que esse vírus tem. Mas nós cremos que o poder do nosso Deus é maior, se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. Claro, eu queria que você que ainda se sente desconfortável, talvez não foi vacinado, eu não quero. Nós vamos continuar gravando, você vai poder continuar assistindo da sua casa. Isso se realmente você não puder vir. Então, se você puder vir, venha, participe conosco, vamos adorar todos juntos. Infelizmente, não vamos poder nos abraçar nem nos cumprimentar, mas vamos poder pelo menos olhar olho no olho, estar ali no mesmo ambiente, adorando ao Senhor com toda cautela, precaução, com todos os cuidados necessários. Amém? Dia 6 de junho, próximo domingo, vamos voltar aos cultos presenciais. Às 19 horas, 7 horas da noite, estaremos lá. Amém? Vamos então para a mensagem. O tema é um tema um pouco polêmico, talvez algumas pessoas vão se sentir incomodadas, mas eu faço um convite para você. Você que já viu o título da mensagem, sabe que o tema é Deus ama os homossexuais. Talvez por ouvir esse título ou ver esse tema, você já fica com o pé atrás, mas eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Assista até o final. Assim como você não pode julgar um livro apenas pela capa, não julgue uma pregação antes de ouvi-la por inteiro. Antes de entendê-la, compreendê-la, você não pode julgar antes de saber do que se trata. Então, ouça com atenção, chegue até o final, leia o livro todo e depois você tire as suas conclusões. Eu tenho certeza que Deus falará com você. Então, o tema é Deus ama os homossexuais. O texto que eu vou ler nem é um texto que fala diretamente a respeito de homossexualidade. É um texto de Jesus, um texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler apenas a parte B do versículo 31. Mateus 21, 31, a parte B do versículo diz o seguinte: Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Vou ler novamente. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Até aqui. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor me deu, Senhor, de conhecer o Evangelho, de ter a salvação gratuitamente, não pelo meu mérito, não porque eu sou perfeito, não porque eu sou alguém que merece, não, mas pela sua infinita graça o Senhor me salvou, pela sua misericórdia. Se não fosse a sua misericórdia, Senhor, eu tenho certeza, eu já estaria condenado. Aliás, eu nasci sobre esse estado de condenação por ser pecador, por ter a natureza pecaminosa. Mas pela graça o Senhor me salvou, então eu te agradeço pela minha salvação. Eu te agradeço pela salvação dos meus irmãos. Senhor, na tua presença eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, não apenas pelo que o Senhor fez, mas por aquilo que o Senhor é. O Senhor é Deus, o Senhor é o único Criador do céu e da terra e de tudo que nele há. O Senhor é o nosso Pai Celestial. Eu não era teu filho, eu era apenas uma criatura, mas por crer em Jesus, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, a todos quanto receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. Então hoje eu posso dizer com orgulho, Senhor, que eu sou teu filho e que o Senhor é o meu Pai, porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim. E por causa do sacrifício de Jesus, eu fui reconciliado contigo.
passei a fazer parte da tua família. Eu pude ser chamado teu filho, eu posso ser chamado teu filho por causa do unigênito Filho, Jesus Cristo, que morreu por mim. E que hoje não é mais o unigênito, mas sim o primogênito dentre muitos irmãos. Obrigado, Pai. Obrigado por entregar o seu Filho, Senhor, para nos dar a vida eterna. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, fala com cada coração, Senhor. Não permita que ninguém, Senhor, ó Pai, entenda, Senhor, ó Pai, errado, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar. Que o Senhor, que seja apenas o Senhor, o teu Espírito Santo a falar em cada coração. Senhor, da maneira correta, não da maneira, Senhor, que o homem gosta, não da maneira que me agrada, mas da maneira que te agrada, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento, que eu seja apenas um vaso em tuas mãos para falar em cada coração. Que o Senhor traga orientação, que o Senhor dê direção, que o Senhor dê discernimento e sabedoria àqueles que vão escutar esta mensagem, Senhor. Em nome de nós abençoamos, ó Pai. Abençoamos os críticos, aqueles que se opõem, aqueles que não concordam conosco. Abençoamos a todas as pessoas e desejamos, ó Pai, a salvação para cada um deles, Senhor. Que o teu Espírito possa convencer, que o teu Espírito Santo possa, Senhor, falar, ó Pai, aquilo que eu não posso falar. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Então, Deus ama os homossexuais. Eu coloquei esse título, meus irmãos, porque essa noite eu tive um sonho em relação a isso. Eu sonhei que estava conversando com um rapaz, e esse rapaz ele tinha dificuldades, ele tinha essa questão da homossexualidade, era uma pessoa que estava lutando contra isso, e que eu tinha oportunidade de conversar com ele sobre isso. E a gente sabe que, sim, existe muito exagero, tanto da parte dos evangélicos, como existe também exagero por parte de uma militância que age, a princípio, para preservar os direitos, para incentivar o respeito às pessoas que têm opção ou orientação sexual diferente daquela que nós, evangélicos, estamos acostumados. Então, eu queria dizer para você, meu irmão, eu não sei qual a sua condição, não sei se você que está me ouvindo agora é um evangélico, que talvez não gosta de estar perto de uma pessoa que é homoafetiva, homossexual, ou talvez você seja um homossexual, uma pessoa que tem essa orientação, que não consegue sentir desejo pelo sexo oposto, você apenas sente desejo pelo mesmo sexo, e fala assim, mas eu não queria ser assim, eu gostaria de compreender, entender por que eu sou assim. Claro, a gente sabe que muitos hoje, devido ao aumento da maldade no mundo, muitos têm andado por esse caminho por opção mesmo, porque escolheram, foram influenciados, depois de muitos anos, acabaram decidindo e escolhendo viver dessa forma. Outros não, talvez já nasceram com hormônios ou com um desejo de fato pelo sexo oposto. Eu compreendo, eu entendo o que você tem passado, o que você tem sentido, e é interessante que essa mensagem que Jesus diz aqui, esse texto que nós acabamos de ler, apenas a parte B do versículo 31 de Mateus 21, Jesus está falando para pessoas religiosas, Jesus está falando para pessoas que têm fé. Ele não estava aqui tratando das prostitutas, dos publicanos, ele não estava tratando de pessoas que eram mal vistas pelo meio religioso. Não, ele estava falando para os religiosos. Eles estavam falando para as pessoas que diziam crerem em Deus, para as pessoas que diziam viver na fé. Então ele faz até uma provocação, ele estava falando para os fariseus, que poderia sim representar muitos evangélicos ou católicos, ou pessoas que de repente foram acostumados a viver numa doutrina, foram acostumados a viver sobre dogmas religiosos, e de repente eram pessoas que eram intolerantes, que eram sim preconceituosas, que eram sim desrespeitosas com pessoas que eram diferentes deles. Então Jesus, como uma forma de provocação e uma constatação da realidade, ele diz, olha, vocês acham que vocês são santos, vocês acham que vocês merecem o céu, mas eu digo para vocês uma coisa que talvez vocês não vão gostar. As prostitutas e os publicanos que vocês tanto criticam estão entrando no reino dos céus antes de vocês. É capaz deles entrarem e vocês não. Talvez muitos de vocês, meus irmãos, que já estão na fé e que talvez nasceram na fé cristã, vão falar assim, mas como assim? Quem é ele para dizer algo como isso? Não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Senhor Jesus que disse. Ele estava falando para religiosos, para pessoas que viviam dizendo que tinham fé. As prostitutas e os publicanos estão entrando no reino dos céus antes de vocês.
Então, se nós pararmos por aí, por esse versículo, nós corremos o risco de acabar gerando interpretações erradas, até por parte daqueles que se encaixam nessa condição, como prostitutas e publicanos que eram rejeitados, que eram excluídos ali do meio religioso, eram pessoas mal vistas, e assim como hoje, eu peguei esse texto exatamente porque hoje não é mais publicano, né? Cobrador de imposto hoje não é assim mal visto como era naquela época. E as próprias prostitutas, talvez elas são um pouco mal vistas, mas não são tão mal vistas como os homossexuais são vistos hoje por muitos que professam a fé em Jesus Cristo, por muitos que se declaram cristãos, evangélicos ou não. Então, note, repare, Jesus estava falando para aquelas pessoas que se achavam superiores e melhores e mais santas, de que elas estavam perdendo a salvação exatamente por acharem que eram mais santas, que não precisavam de perdão. Então, é claro, se nós ficarmos apenas nesse versículo, talvez as pessoas que são excluídas, como prostitutas, como publicanos, como os próprios homossexuais, poderiam falar assim, então quer dizer que Jesus disse que eu vou entrar no reino do céu, é capaz dos evangélicos não entrar e eu entrar, então agora eu vou ficar com consciência tranquila. Então, muitos acabam usando esse texto, esse versículo, isoladamente, fora do seu contexto. E eu queria ler para você o contexto. Jesus, de fato, disse isso. Mas o contexto posterior, aquilo que ele fala depois, é o seguinte. Olha aí o versículo 32, vai aparecer na tela para você. Ele diz assim, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. E vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Então Jesus ele está afirmando que uma pessoa ela vai para o céu apenas pelo fato de ser prostituta? Apenas pelo fato de ser um homossexual? Ou ter qualquer outra prática que é condenada pela fé cristã? Jesus está afirmando isso? Que na verdade são aqueles que fazem o que Deus reprova, que vão para o céu, e aqueles que fazem o que Deus aprova, não vão para o céu, ou vão entrar por último? Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando o seguinte, que é mais fácil uma pessoa que é pecadora reconhecer que é pecadora, quando ela está talvez nessas práticas que são muito evidentes, que já muitas vezes as pessoas não toleram, que são aqueles pecados que muitas vezes a nossa cultura, a nossa sociedade considera como pecados mais graves. Então as pessoas que conseguem enxergar o seu próprio pecado, elas estão mais perto da salvação. Já aquelas que talvez nasceram na fé cristã, que estão acostumados a frequentar templos religiosos, que estão acostumados a ler a Bíblia, a orar. São pessoas que falam assim, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não sou homossexual, eu não me prostituo, tal. Então essas pessoas elas têm uma tendência a achar que não precisam do perdão de Deus. Era disso que Jesus estava falando. O problema não era a prática em si. O problema não é que um tem um pecadinho, o outro tem um pecadão. O problema é que aqueles que achavam que tinham um pecadinho, se é que existe isso, eles não enxergavam que aquilo era grave e que aquilo era suficiente para torná-lo réu do inferno. Então aqueles que estão dentro das igrejas muitas vezes acham que pelo simples fato de pisar numa igreja, de ser membro de uma instituição religiosa, eles estão garantidos, a salvação deles está garantida. E Jesus falou, não. Os fariseus, eles eram membros do Sinédrio, eles eram membros da religião judaica. Jesus disse, olha, João Batista veio pregar para vocês e vocês não creram em João Batista. Vocês não se arrependeram dos seus pecados. Não é porque vocês não são publicanos e prostitutas que vocês não são pecadores. Vocês também são pecadores, mas quando João veio pregar para vocês, vocês não se arrependeram dos seus pecados. Vocês não creram em João Batista. Já as prostitutas, algumas prostitutas, alguns publicanos que eram desonestos, que eram corruptos, que eram ladrões, eles ouviram a mensagem de João Batista e a própria mensagem do Senhor Jesus e se arrependeram e creram. É por isso que Jesus estava falando que é capaz das prostitutas, dos publicanos e trazendo para os nossos dias, é capaz de hoje até os homossexuais entrarem no reino dos céus e vocês não. Por quê? Porque se um homossexual reconhecer que ele está fazendo algo que não agrada a Deus e se arrepender verdadeiramente, lembrando que eu já preguei em alguns cultos passados, o verdadeiro significado de arrependimento bíblico, que é você ter uma mudança de comportamento, de pensamento, a metanoia, a mudança de mente. Quando você tinha uma atitude, você vive agora com uma atitude diferente. Quando você tinha algumas práticas e você abandona essas práticas, então, meu irmão, você está perto do Senhor. Então não adianta você falar assim, não,
Os homossexuais jamais vão entrar no reino dos céus. Eu que vou para o céu. Porque eu vou para a igreja, porque eu levo uma Bíblia debaixo do braço. Meu irmão, levar a Bíblia debaixo do braço não salva ninguém. Frequentar uma igreja não salva ninguém. O que salva a alma de um pecador é ele reconhecer que é pecador e que precisa do Salvador Jesus Cristo. É ele reconhecer que somente o sangue de Jesus pode purificar dos seus pecados. Mas para ele crer nisso, ele tem que reconhecer que é pecador. Então, para você que é homossexual, para você que talvez tem esses desejos, que você nem entende o porquê tem esses desejos, no culto de hoje você vai entender. Você vai entender que você não é diferente. Você não é diferente da maioria das pessoas, inclusive as pessoas que frequentam as igrejas. Todas as pessoas têm desejos. Todas as pessoas nasceram com impulsos e com desejos que são contrários à natureza, que são contrários ao plano, ao projeto de Deus para nós. A diferença é que alguns puxam para um lado, outros puxam para o outro. Uns têm um problema numa área, outros têm um problema em outro. E aí eu quero reconhecer um erro grave das igrejas, dos evangélicos como um todo, que é diferenciar, que é você fazer vista grossa para alguns comportamentos, para alguns desejos, e ser intolerante para outros, como esse que é a prática homossexual. A Bíblia, ela condena a prática, sim. E nós que somos da fé, nós que somos cristãos, nós não seguimos o achismo, nós não seguimos uma filosofia baseada no sonho de alguém, baseada numa revelação que alguém teve. Não, a gente segue o que está aqui, ó, é nesse livro. E esse livro diz sim que Deus, ele não se agrada dessas práticas antinaturais. Deus não se agrada. Mas da mesma forma ele também não se agrada de muitos pecados que as pessoas cometem dentro da igreja e muitas vezes não é falado e muitas vezes as pessoas toleram. Nós vemos muitas igrejas tolerarem nos seus próprios púlpitos pastores que talvez vivem na desonestidade, na ganância, no adultério. Pastores que muitas vezes saem com prostitutas. Pastores que muitas vezes, são pessoas que amam o dinheiro. Pastores que muitas vezes são compulsivos e viciados, talvez em alimentos ou em qualquer outra área. E esse tipo de coisa é tratado de uma forma diferente. Então, nós temos que reconhecer, existe sim um erro na parte da igreja, que acaba tratando a prática homossexual como o pior de todos os pecados, como pecado mortal, como o único pecado que transforma a pessoa em réu do inferno. E não é. Não é o único. Existem muitos outros, tal como o próprio Jesus cita aqui. Ele fala do publicano, que era a pessoa que amava o dinheiro, e por amar o dinheiro cobrava impostos indevidamente. Enriquecia à custa dos outros. Poderiam ser tratados hoje os políticos dessa mesma forma. E também ele fala das prostitutas, pessoas que vendem o seu corpo, que recebem um valor, cobram um preço para fazer sexo, fora do casamento, que é o plano e o padrão de Deus. Então, meus irmãos, Jesus ele está dizendo, se você analisar os versículos que vêm antes, o contexto anterior, Jesus ele conta a parábola dos 2 filhos. Ele diz o seguinte, no versículo 28, o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. E aí no versículo 31, a parte A, ele fala, ele pergunta, qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Aí Jesus vem, depois de contar essa parábola, onde eles mesmos responderam quem que vai herdar o reino dos céus, Jesus disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Então, aqui o que Jesus está dizendo? Além de falar sobre a questão do arrependimento e da fé, na pregação, da pessoa reconhecer o seu pecado, ele está falando o seguinte, tem muitos que dizem sim para Jesus, mas vivem uma vida de desobediência. Nas suas práticas é o não que prevalece. E outros dizem não, talvez não aceitam a fé, mas acabam fazendo o que Deus estabeleceu. Acabam sendo pessoas honestas, pessoas que, têm caráter. Tá cheio de evangélico, meu irmão. Eu não sei se você está começando agora, ou você já tem muitos anos, mas mesmo quem está começando agora, você já ouviu falar de algum evangélico que é caloteiro? De algum evangélico que faz compromisso e não honra a sua palavra? Então, meu irmão, isso é um pecado. E se a pessoa não reconhece esse pecado, não reconhece que isso é uma prática grave e errada, ela é réu do inferno. Ela vai ver muitos que ele achava que eram os piores pecadores que existiam, vai ver essas pessoas subindo e ela ficando. Por quê?
Porque talvez essas pessoas que tinham os piores pecados creram e se arrependeram. Talvez em algum momento da vida eles disseram não para o Senhor, mas na sua vida, na sua prática, era a obediência que prevalecia, obedeceram ao Senhor, e para Deus o que importa mais é obedecer ao Senhor. É isso que ele conta na parábola dos 2 filhos. Um disse que não ia fazer, mas acabou fazendo. Disse que não ia obedecer, mas obedeceu. O outro falou, não, eu te obedeço sim, papai. Mas não obedeceu. Então, quem é justificado não é aquele que diz sim, e sim aquele que obedece ao Senhor. Então é por isso que muitas vezes pessoas que a gente enxerga como os piores de todos os pecadores vão entrar no reino dos céus antes de nós. Ou pior que isso, talvez eles vão entrar e nós não. Se nós não reconhecermos que também somos pecadores, que precisamos da graça de Deus, que só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e que o nosso pecado não é menor, não é inferior, não nos torna menos dignos do inferno do que o pecado de outras pessoas que a gente costuma apontar o dedo. Agora eu queria dizer para você que talvez vive com esse desejo, você fala assim, eu tenho esse desejo, não só pelo fato de sofrer o preconceito na sociedade, na família, nas igrejas, mas eu me incomodo com isso. Se você não se incomoda, quer continuar vivendo a sua vida assim, eu respeito a sua decisão, a sua opção. Sabe, nós que somos cristãos, o cristão autêntico, genuíno, verdadeiro, ele jamais vai xingar, jamais ele vai agredir, jamais ele vai maltratar, jamais ele vai negar até a oferecer ajuda para alguém apenas pelo fato dela ser homossexual. Porque se uma pessoa fizer isso, eu não o considero um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele ama a todas as pessoas, a todos os semelhantes. O verdadeiro seguidor de Jesus Cristo ama a todos sem distinção. Mas existe um porém. Talvez aqueles que são vítimas de evangélicos preconceituosos podem dizer, tá vendo? Eles precisam me amar. Só que aí você tem que entender uma coisa. Amar, o próprio amor de Deus, como eu disse no tema dessa mensagem, Deus ama os homossexuais, não significa que quem ama vai ter que concordar com tudo aquilo que você faz. Não significa que o pai que ama o seu filho vai permitir o filho que, pai, eu gosto de brincar com fogo. Brincar com fogo é legal, me dá prazer, mas o pai que ama o filho, mesmo que o filho chore e fique contra ele, o pai ele vai fazer de tudo para manter o seu filho fora do perigo. Vai fazer de tudo para que o seu filho não coloque a mão no fogo, porque colocando a mão no fogo ele pode se queimar, ele pode se prejudicar. Então, o amor verdadeiro de Deus não é esse amor romântico que a nossa cultura, a nossa época tem pregado, é esse amor permissivo, esse amor que dá uma liberdade total da pessoa fazer o que quiser. Esse é um amor inconsequente, irresponsável. O amor verdadeiro, ele cuida, ele protege. Ele diz sim, mas ele também diz não. Ele aprova, mas também ele reprova algumas coisas. Assim é o amor de Deus. Então, assim como eu não tenho essa prática, esse desejo, mas eu tenho outros desejos. Minha mãe estava até conversando comigo que recentemente ela conseguiu se libertar do açúcar. Aí você fala, mas você quer comparar o açúcar com a prática homossexual? Olha, para nós não existe comparação, mas para Deus, se você é preso em qualquer coisa, seja no açúcar, seja no café, seja na cerveja, seja no que for, seja num jogo, seja num esporte, seja em musculação, não importa. Se você é preso, você não consegue largar uma coisa, meu irmão, para Deus, você não tem diferença. Não há diferença entre você e alguém que tem uma prática que você condena. Entende? Então, meus irmãos, nós temos que entender que nós também temos desejos. A diferença é que nossos desejos são outros. E o chamado de Jesus a todas as pessoas é ao arrependimento, é à renúncia. O chamado de Jesus não foi assim, venham e continue dando lugar aos seus desejos, aos seus prazeres. Não, é o contrário. Venham e sigam o meu exemplo, porque eu morri antes de morrer na cruz, eu morri para os meus desejos, para as minhas vontades. Você acha que Jesus não tinha vontade de ter uma esposa? Você acha que Jesus não tinha vontade de praticar o sexo? Heterossexual ou não, eu não sei. Mas você acha que ele não teve tentações e desejos? Se fosse fácil para Jesus, então você vai concluir então que o que diabo tentou Jesus, na verdade para Jesus tirou de letra porque era fácil para ele. Não, Jesus tinha desejos, pode não ser o desejo homossexual, mas ele tinha outros desejos e Jesus teve que abrir mão desses desejos. Então a orientação de Deus, não somente a homossexuais, mas a todas as pessoas nós temos que seguir pelo caminho estreito, o caminho da renúncia, o caminho que diz não para você mesmo e sim para a vontade de Deus. É fácil dizer não para si mesmo? É fácil dizer não para os nossos próprios desejos? Não, não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um entraria.
Jesus disse que o caminho é estreito e poucos vão entrar por ele. Por que poucos vão entrar por ele? Porque são poucos que querem assumir o compromisso e a responsabilidade de viver uma vida de renúncia. São poucos que querem subir para a cruz. Se fosse uma cruz literal e você visse as pessoas ali agonizando, perdendo o seu ar, o seu fôlego ali, morrendo lentamente, você ia fugir, você ia sair correndo da cruz, como muitos apóstolos fizeram quando Jesus foi preso, não é? Mas a vida cristã, no mundo espiritual, na nossa mente, é assim que deveria ser. Nós temos que renunciar os nossos desejos, as nossas paixões. Agora eu vou falar sobre a origem. Apóstolo Paulo em Romanos é um texto que muitos vão dizer que está fora do contexto e você não pode se basear nisso para fazer uma doutrina, mas, bom, eu vejo isso na Bíblia inteira como um todo. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, o texto é longo, vai do versículo 18... Deixa eu aqui localizar. Romanos 1, 18, vai até o versículo 32. Então, Paulo, ele fala aqui que a prática homossexual, ele chama essa prática de práticas antinaturais, que são contrárias à natureza. Se você tiver uma opinião diferente, eu respeito. Assim, eu gostaria de ser respeitado por ter essa opinião, até porque essa opinião não foi criada por mim. Isso foi a palavra de Deus, a Bíblia que eu considero a palavra de Deus, é este livro que me deu esse entendimento. Não fui eu que criei isso. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, que foi um dos principais, se não o principal missionário e pregador do evangelho, ali em toda a Ásia, em toda a Europa, os principais países onde o evangelho se espalhou, Deus usou Paulo como instrumento para isso. E ele plantou e orientou e apacentou muitas igrejas, à distância ou não, mesmo quando estava preso. Ele estava ali tentando cuidar através das cartas. E na carta de Paulo aos Romanos, lembrando que era a carta aos cristãos de Roma, na Itália, ele diz que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, versículo 18, que suprimem a verdade pela injustiça. Aí depois ele começa a falar o seguinte, que aquilo que é possível conhecer de Deus, Deus revelou e manifestou através da sua criação. Portanto, as pessoas que contemplam a criação de Deus, as pessoas que conseguem enxergar a natureza, elas são indesculpáveis, elas não poderiam jamais deixar de adorar ao Criador. Só que Paulo diz que as pessoas deixaram a maldade entrar no seu coração de uma forma que elas preferiram adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. E muitos faziam imagens até de animais, como o próprio povo de Israel fez, lá quando escapou do Egito, estava no deserto, rumo à terra prometida. Eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar esse bezerro e dizer que aquele bezerro era o Deus deles. Quer dizer, eles mesmos fabricaram uma escultura em forma de um animal. E um animal é uma criatura de Deus, foi Deus que criou. Preferiram adorar a criatura do que adorar ao Criador. O Criador do homem, o Criador dos animais, o Criador das árvores, das plantas e de toda a natureza. Então, em Romanos fala, eu não vou ler para não me estender, mas depois você pode ler na sua casa, Romanos 1, 18 até o versículo 32, diz que por eles escolherem adorar a criatura ao invés do Criador, Deus os entregou a paixões antinaturais. Então, é como se todos os tipos de desejo e paixão que nós temos, que são antinaturais, que são contrários à natureza e contrário à vontade de Deus, é o próprio Deus que muitas vezes nos entrega isso quando a gente insiste em glorificar, em adorar qualquer outra coisa que não seja Deus. Talvez você fale assim, mas eu não adoro um animal. Mas talvez você adora a si mesmo sem perceber. Estava até conversando ainda hoje, dizendo que algumas pessoas adoram o seu próprio corpo, outros adoram a sua própria inteligência, outros, adoram os seus parentes, o seu filho, adoram a sua esposa e colocam acima de tudo, inclusive acima de Deus. Isso é um erro. Então, quando nós deixamos de glorificar a Deus, quando nós deixamos de exaltar a Deus como o maior e o superior a todos e passamos a adorar as coisas menores, então, nós estamos sujeitos a serem entregues às paixões e desejos antinaturais. Então, deu a entender o que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, deu a entender que a própria prática homossexual, ele vai detalhar, ele fala que os homens começaram a se inflamar uns com os outros, trocando as suas mulheres por homens, se deitando com homens em vez de se deitar com as mulheres. Então, foi Deus que os entregou essas paixões
pelo fato deles não glorificarem a Deus. Isso significa que, se você tem esse desejo é porque você cometeu o pecado da idolatria, ou porque o seu pai cometeu esse pecado? Não. Isso talvez tenha acontecido no mundo todo, de uma forma geral, porque o mundo todo, de uma forma geral, tem abandonado a Deus, tem adorado as coisas. Tem gente que adora um cachorro, e dedica tempo, investe tempo no cachorro, e diz que não tem tempo para Deus. Então, quando nós adoramos as coisas, as criaturas, ao invés de adorar o Criador, nós estamos contribuindo para tudo isso que está acontecendo no mundo. Deus está entregando o mundo às paixões, aos desejos. E, meu irmão, não tem crescido muito o número de pessoas que se declaram como pessoas que praticam coisas antinaturais? Aí você fala assim, mas por que é antinatural? É simples, meu irmão. É fácil você falar hoje que é normal, que isso é um tabu, porque você é uma pessoa ultrapassada. É fácil. Hoje que existe métodos contraceptivos, hoje que existe preservativo, hoje que a medicina se avançou. É fácil você falar isso. Agora, na época de Jesus, na época de Paulo, existia camisinha, existia preservativo. Vai lá praticar uma prática homossexual nessa época para ver o que acontece. Pratica hoje, sem camisinha, para ver o que acontece. A própria comunidade LGBT, a própria comunidade que vive nessa prática, sabe que a forma segura de fazer sexo antinatural, que não seja um homem com a mulher, homem com homem, que você sabe que é de outra forma, a única forma segura de se fazer é com preservativo. Então, se você não usa esses meios artificiais, você não vai viver uma vida saudável, você vai pegar doenças. DST, elas são uma realidade. É incrível que o próprio texto de Romanos fala que por ter feito isso, por ter desprezado a Deus, por ter desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou às paixões. E eles acabaram mergulhando de cabeça nessas paixões antinaturais. Mulher com mulher, homem com homem. E por causa disso, eles receberam no seu corpo, na sua carne, a punição para o seu erro. A Bíblia não fala qual é a punição, mas imagine que naquela época não tinha camisinha e não tinha nenhum meio de se proteger às DSTs. Imagine, a prática homossexual, ela trazia ou não trazia doenças? Muito mais do que outras práticas. Claro, um heterossexual também pode ter DST. Por isso que a Bíblia ela é contra também o adultério, você ter muitos parceiros sexuais. O certo é você ter apenas um parceiro, que é o seu cônjuge. O sexo ele só é permitido dentro do casamento, e o casamento é com uma pessoa só. O padrão de Deus é o homem se casar com mulher, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Esse é o padrão de Deus. E se ambos viverem ali no método natural, que é aquilo que é favorável à natureza, aquilo que a natureza permite, você sabe que você vai ter muito menos chances de ter DSTs. Você pode até ter, talvez se você não tiver higiene, claro, você vai ter. Agora, não é porque você não usa preservativo que você vai ter chance de pegar DST. Não é? Agora, numa prática homossexual, você já vai ter mais chance, porque você sabe. Você sabe que fazer algumas práticas sem camisinha, você vai prejudicar tanto a pessoa como a si mesmo. Alguns vão dizer, não, mas o homossexual, o importante é o amor, porque ninguém está prejudicando a si mesmo. Se você não usar camisinha, você vai estar prejudicando a si mesmo. Agora, se tiver que inventar um método para normalizar, para tirar o risco daquilo que a Bíblia chama de ato antinatural, daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela condena. Né? Mas claro, como eu falei no início, ela não condena mais do que os outros pecados que muitas vezes dentro da igreja são cometidos e as pessoas fazem vista grossa. Então, por um lado, eu quero dizer aos evangélicos que enxerguem o seu próprio pecado da mesma forma que o pecado que você condena. E aqueles que são homossexuais e que de repente gostariam de sair, gostariam de não viver nessa prática, enxerga, às vezes acredita na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, tudo bem, mas se você acredita na Bíblia, você fala, eu não quero então fazer algo que desagrade a Deus. Ele fala, mas eu não consigo, eu nasci com esse desejo. Alguns foram influenciados na juventude ou mais tarde, outros já nasceram talvez com trejeitos, já nasceram mais com homens com características mais femininas. Fala, e aí, o que eu faço? Eu não tenho culpa, eu nasci assim. Aí, meu irmão, a gente concluir que por ter nascido assim, nós temos que nos entregar a tudo aquilo que a gente deseja, a gente vai dar margem para qualquer outro tipo de pessoa que tem um desejo diferente desse, mas que também é errado, né? A pessoa pode falar assim, ué, mas eu nasci. E a própria Bíblia diz que todos nascemos com a natureza pecaminosa. Todos nascemos com a inclinação para o mal. Todos nós nos desviamos de Deus. Nos desviamos do propósito, do projeto, do padrão de Deus. Todos nós
com desejo igual ou não, temos constantemente desejos que são contrários à natureza. Não é? Então, essas pessoas poderiam dizer também, eu nasci assim, eu nasci gostando de açúcar, então eu vou comer açúcar descontroladamente. Eu nasci assim, eu nasci né? Até você vai dar margem, inclusive, alguns vão dizer, não, isso é um absurdo, é diferente. Mas não é. Se você analisar alguém que é pedófilo, por exemplo, né? Você fala assim, não, mas é diferente porque ele está prejudicando uma pessoa inocente e indefesa. O homossexual, não. Tudo bem, nessa questão você está certo. Mas e na questão do desejo? Você sabe o que passa na cabeça do pedófilo? Por que ele tem esse desejo? Na nossa cabeça não entra isso. Falando, como pode a pessoa ter um desejo por uma criança, alguns até por neném. Tem gente que tem desejo por animal, fazer sexo com animal. Na nossa cabeça não entra nisso. Mas a pessoa, talvez ela não queria ter esse desejo, mas ela tem. Aí você vai estar dando margem para que ela também fale, bom, mas eu tenho esse desejo, eu queria lutar contra isso. Não, mas não pode reprimir o desejo, não pode... Como assim não pode reprimir? Como assim? Sendo que o evangelho é um chamado à renúncia, é um chamado a você subir na cruz e renunciar e crucificar os seus desejos e paixões. Aí você pode me falar, para você é fácil falar, porque você é casado, né? Seus impulsos sexuais são satisfeitos dentro do casamento, e para mim, que não sinto atração pelo sexo oposto, não posso casar, mas também não posso viver na prática homossexual. Meu irmão, eu digo que para você é igual para as pessoas que eu conheço até hoje, que têm o desejo, têm impulsos sexuais, têm a libido normal, são pessoas hétero, mas não conseguiram achar um parceiro, não conseguiram casar. Tem pessoas que são solteiras até hoje, e como que eles lidam com seus impulsos, com seus desejos? Eles não têm que dizer não têm que renunciar, ou eles têm que sair com um e com o outro? Porque a Bíblia também condena a fornicação, que é o sexo fora do casamento. A Bíblia também condena o adultério. Você acha que uma pessoa que é casada, ela nunca desejou trair a sua esposa nunca desejou trair o seu marido? Sejamos adultos, meus irmãos, como dizia um amigo meu, sejamos adultos. Se ninguém desejasse o adultério, não precisaria Jesus falar, aquele que adultera em pensamento já adulterou em seu coração. Aquele que deseja estar na cama com uma mulher já adulterou no seu coração. Ou seja, isso faz parte da natureza humana, a natureza caída, a natureza pecaminosa. Todos nós temos desejos, muitas vezes, que são contrários à vontade de Deus. Então, se o cara que tem o desejo de adulterar, ele tem que abrir mão do adultério. Se a pessoa que é solteira, que tem impulsos sexuais, tem que abrir mão de uma vida sexual, por que não o homossexual também abrir mão dos seus impulsos? Porque ninguém vai para o inferno apenas por ter o desejo sexual. Não. Agora, se nós vivermos na prática, aí sim que é o problema. Agora, você ter o desejo, é simples, todo mundo tem desejo de fazer outras coisas erradas. Nós temos que renunciar a esses desejos. Então, Paulo deixa bem claro que eles receberam a punição do seu erro. E eu queria dizer para você que eu tive um tio que morreu com 43 anos, e ele ministrava louvor na igreja, alguns de vocês conhecem, ministrava louvor e ninguém sabia que talvez na juventude dele ele teve alguns problemas, e ele acabou indo para a prática homossexual. E aí, ele acabou pegando AIDS. Eu não estou afirmando com isso que todo homossexual vai pegar AIDS. A gente sabe que no passado, alguns anos atrás, na década de 90, era muito grande o número de homossexuais que eram soro positivo, que tinham AIDS. Mas hoje, com o avanço da ciência, a mesma pessoa que tem AIDS, a gente sabe que com coquetel ela pode viver uma vida normal, né? A gente sabe que hoje as pessoas estão se cuidando mais e às vezes tem gente que é hétero e acaba pegando AIDS também. Não é isso que eu estou falando. A questão é, ele morreu de AIDS com 43 anos. A gente só foi descobrir que ele tinha AIDS quando ele estava em coma, né? Mas a gente já sabia que ele era homossexual há muitos anos. Ficou 17 anos morando com um homem. E ele era uma pessoa que não era maltratada, não era mal vista, não era rejeitada, não era... Todos nós, por mais que tínhamos uma mentalidade diferente da que a gente tem hoje, né? Uma mentalidade mais antiga, não tínhamos tanto conhecimento como temos hoje, ninguém nunca maltratou, ninguém nunca discriminou, desrespeitou pelo simples fato dele ser homossexual. Entende? Ele tomou a decisão, inclusive, de sair da igreja e se entregar a essa paixão, sabe? Foi uma tristeza para toda a família. Como é uma tristeza para alguém que vê um filho a se entregando a outros desejos, a outras paixões que não sejam homossexuais. Ou você fica feliz sabendo que seu filho, às vezes, está com uma pessoa que às vezes está num relacionamento hétero, mas você sabe que vai prejudicar a pessoa. Você fica feliz? Não. Você fica feliz em saber que o seu filho está se entregando às drogas, que está se entregando ao adultério, que virou um político corrupto. Ninguém fica feliz. Mas são desejos, os desejos são reais, eles têm esses desejos. Assim como nós temos desejos diferentes que temos que lutar contra ele. Então a você, meu irmão, que talvez tenha desejos homossexuais, o chamado ao evangelho,
Chamado que Jesus Cristo faz a todos vocês é o mesmo chamado que ele fez às prostitutas, os publicanos e a todos os pecadores, como eu sou pecador. Arrependa-se, renuncie, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Jesus, como eu digo, ele morreu lá com seus 33 anos, ele com certeza, eu não tenho dúvida, porque o próprio Hebreus, a carta aos Hebreus fala isso. Ele foi tentado em tudo como cada um de nós. Em cada área. Dinheiro, poder, glutonaria, sabe? Comer demais. E a própria impureza sexual. Você pode ter certeza, Jesus foi tentado. Ele não nasceu sem impulsos sexuais. Jesus não nasceu sem libido. Mas ele nasceu com o propósito de renunciar aos seus desejos. Ele fez isso por amor a nós. E ele disse, cada um que quiser me seguir deve fazer a mesma coisa. Renunciar à sua própria vida. Se a gente não consegue renunciar aos nossos impulsos sexuais, quanto mais renunciar à nossa própria vida, né, meu irmão? Então, o evangelho não é brincadeira. Não é brincadeira. Isso serve, inclusive, para aqueles que acham que são santos, que estão bem com Deus porque não são homossexuais. Mas se você não está renunciando os seus desejos, às vezes são desejos diferentes do homossexual, mas são desejos errados também, antinaturais, que não agradam a Deus. Se você não consegue renunciar aos seus desejos, você não serve para ser discípulo do Senhor Jesus. Então, é difícil, eu sei que é difícil. Mas eu nasci assim, você não entende como que é ter desejo. Eu entendo, porque eu tenho outros desejos. E eu tenho que renunciar aos meus desejos também. E todos os cristãos que seguem a Jesus têm que renunciar, cada um em uma área, mas todos temos que renunciar aos nossos desejos, não é? Então Deus ama os homossexuais, e eu creio que tem homossexuais que vão herdar o reino dos céus, mas são aqueles homossexuais que ouvem a mensagem, creem e se arrependem. Assim como os adúlteros que ouvem a mensagem, creem e se arrependem. Assim como publicanos, políticos corruptos, assim como pessoas que são desonestas, mentirosas, as pessoas que cobiçam, as pessoas que matam, de repente, no meu passado eu matei pessoas. Sabe, eu não sei se você já ouviu depoimentos de serial killers, pessoas que matam. Às vezes a gente pensa assim, é maluco, é louco, é perturbado. Mas ele nasceu com um desejo, ou talvez pegou esse desejo lá na frente, de matar. Tem pessoas que sentem prazer em matar. E aí, ele vai se entregar a esse prazer, ou ele vai se entregar a Jesus e lutar contra esse desejo? Entende? E óbvio, Deus vai transformando a pessoa, porque o evangelho, quando você aceita o evangelho, existe um processo que eu até falei na última pregação, que se chama regeneração, que é um novo nascimento. Você nasce de novo, você se torna uma nova criatura. Então, evangelho é isso, meu irmão. Deus ama os homossexuais. Deus ama a todas as pessoas, não importa quais são os seus desejos errados, não importa quais são os seus impulsos, não importa se você nasceu ou não nasceu, Deus te ama, Ele quer o seu bem, Ele quer te salvar. Mas para isso nós precisamos crer e se arrepender de todos os nossos pecados, não apenas de alguns. E não é porque o desejo é muito forte, é muito violento, que agora eu vou dizer que não é mais pecado. Não, todo pecado é um desejo forte e violento que nós temos que lutar. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Então, homossexuais que creem na Bíblia, se você não crê, eu te respeito. Vou continuar te amando. Se você precisar da minha ajuda, se precisar que eu estenda a mão, vou estender a mão para você. Não vou estender a mão apenas para quem é da mesma fé que eu. Não vou ajudar apenas alguém que é da mesma fé que eu. Eu vou ajudar você se você estiver precisando. Não importa qual a sua religião, não importa a sua preferência, opção sexual ou orientação sexual. Não importa o time que você torce. Não importa, meu irmão. Se você gosta das mesmas cores, se você gosta dos mesmos alimentos que eu, não importa se você é diferente de mim. A minha responsabilidade como verdadeiro seguidor de Jesus Cristo é te amar. É te respeitar e cuidar de você. Mas com todo amor, eu vou usar isso aqui para dizer o seguinte. Deus, Ele quer que você renuncie os seus desejos. Deus quer que você tome a sua cruz e siga a Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue falando aos corações. Que o Senhor continue ajudando, Senhor, aqueles que estão com dificuldades. Talvez alguns que não vivem na prática homossexual entenderam nessa pregação que o seu pecado não é diferente da prática homossexual. Que os seus desejos errados, os seus impulsos errados, talvez por alimentos, talvez por adultério, por roubo, por assassinato, por cobiça, não é diferente. Não é diferente dos homossexuais. Talvez eles entenderam que eles precisam levar mais a sério a vida cristã. Eles precisam seguir a Jesus verdadeiramente, tomando a cruz e negando a si mesmo. Ajuda-os, Pai. E eu te peço, Senhor, em especial, Senhor, aos homossexuais, Senhor, que
creem na tua palavra, que acreditam na tua palavra. Mas não conseguem, Senhor, largar esta prática, não conseguem ter um desejo diferente desse, não sentem atração e desejo pelo sexo oposto. Meu Deus, ajude-os para que eles também carreguem a sua cruz, para que eles também neguem a si mesmos, assim como todos os outros verdadeiros cristãos fazem. Cada um com uma área diferente, cada um tem uma área que é mais tentado, que é mais difícil, cada um tem um desejo diferente que precisa ser crucificado, mas o fato é que todos nós precisamos ser crucificados com Cristo, na nossa mente, no nosso comportamento, nas nossas práticas. Nós temos que crucificar o nosso ego, os nossos desejos, os nossos prazeres, e assim demonstrar a nossa verdadeira fé em Jesus Cristo. Ajude-os, Senhor, transforma-os, Pai. Traz regeneração, traz novo nascimento, Senhor, em nome de Jesus. Se, Senhor, Pai, o Senhor tem o desejo, eu sei que o Senhor pode. Se Tu quiseres, eu sei que Tu podes fazer com que muitos, Senhor. Senhor, Pai, não tenham mais esse desejo, e tenham o desejo, Senhor, Pai, pelo sexo oposto. Tenham o desejo, Senhor, conforme aquilo que é a natureza, aquilo que o Senhor criou. Mas talvez outros vão ter que lutar contra isso a vida inteira, como muitos talvez estão solteiros e vão ter que vencer os seus impulsos a vida inteira. Talvez muitos vão ter que, Senhor Pai, vencer os seus impulsos na bebida, nas drogas, ou até no vício, no sexo, mesmo o heterossexual. Nós sabemos, ó Pai, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que vicia, Senhor, não te agrada, não te agrada. Então ajude o Senhor, nos ajude a entender que o Teu amor por nós não tira a nossa responsabilidade. O Teu amor por nós não passa a mão nos nossos erros, na nossa cabeça quando nós cometemos os nossos erros. Que o Teu amor também confronta quando estamos errados. O Teu amor também nos adverte. O Senhor, como bom Pai, corrige, disciplina e até açoita aquele que recebe como filho, como diz na Tua palavra. Então, em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos, ó Pai. Liberta, transforma e nos ajuda a viver o cristianismo autêntico que envolve cruz, que envolve negue-se a si mesmo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Para você que mora em Sales, São Paulo, domingo que vem, dia 6 de junho, retornaremos aos cultos presenciais. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.